A brisa do oceano trazia uma sensação estranha naquela manhã quando a equipe de exploração desembarcou na ilha isolada, que surgia como uma mancha verde no horizonte. Mil, líder da expedição, um homem de meia idade, com olhos cansados, porém atentos, passará anos planejando aquela viagem. Cada passo na areia parecia confirmar suas expectativas. A ilha era inexplorada, pelo menos oficialmente, mas pescadores locais contavam histórias sobre barcos que sumiam ou retornavam sem tripulação. Mil não acreditava em superstições, mas uma inquietação, algo que não conseguia compreender, o incomodava enquanto caminhava à frente do grupo. Além da praia, uma floresta densa se erguia, com árvores altas de folhas largas que bloqueavam a luz do sol, criando sombras longas e irregulares. O canto dos pássaros era mais agudo e espaçado, como se vigiassem algo. Ao longe, ouvia-se água corrente, talvez um riacho, mas o som parecia distorcido, vindo de todas as direções. Mil parou por um momento e olhou para trás. A equipe estava dispersa. Uns analisavam plantas, outros tiravam fotos ou anotavam dados. Ninguém parecia notar a pressão no ar. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o desconforto, e seguiu mais fundo na mata. O chão estava coberto por uma camada grossa de folhas secas e musgo macio, abafando os passos da equipe. Era difícil manter a direção, pois a vegetação mudava sutilmente a cada movimento. Isabela, uma bióloga jovem e meticulosa, começou a coletar amostras de plantas com folhas de bordas irregulares e cores que variavam entre verde escuro e roxo preto. Ela comentou isso com Emil, mas ele mal prestou atenção. Seus olhos estavam fixos em algo à distância. Uma estrutura de pedra antiga, meio coberta por musgo e líquen, com proporções que desafiavam a lógica, como se a geometria não se aplicasse ali. Ao se aproximarem, o grupo ficou em silêncio. Parecia um templo ou monumento, mas sem estilo arquitetônico conhecido. As paredes se inclinavam em ângulos estranhos, e marcas gravadas na superfície mudavam de forma conforme a posição de quem olhava. Mil estendeu a mão para tocar a rocha, mas hesitou e recuou. Algo o alertava de que não era seguro. Isabela insistiu em examinar as inscrições, mas as fotos saíram distorcidas, como se tiradas através de vidro rachado. Mil sugeriu voltar para a praia antes do anoitecer, mas ninguém quis sair. Enquanto discutiam, o céu escureceu abruptamente, mesmo com o sol alto. O ar ficou pesado, e o som da água parecia mais próximo, porém impossível de localizar. Isabela notou as plantas ao redor escurecendo rapidamente, como se morressem em minutos. Pequenos tremores sacudiram o solo, e barulhos entre as árvores ecoaram. Mil ordenou que todos ficassem juntos, mas era tarde demais. 2 membros saíram correndo em direções opostas, gritando palavras desconexas. Os outros tentaram segui-los, mas o chão parecia se mover, como se a ilha estivesse viva. Mil puxou Isabela de volta para o templo, pensando em se abrigar. Assim que entraram, o ar ficou denso e frio. As marcas nas paredes começaram a brilhar com uma luz fraca e pulsante. A entrada desapareceu, substituída por uma parede sólida de pedra. Isabela hiperventilava, e Mil tentou acalmá-la, embora também estivesse assustado. As inscrições pareciam contar uma história sem sentido, figuras humanas se transformando em animais e depois em formas alienígenas. Mil sentiu uma dor latejante na cabeça, como se os símbolos se movessem. Isabela caiu de joelhos, murmurando palavras que não reconhecia, enquanto ele sentia sua própria pele ficar fina demais, como se seu corpo se desfizesse. Quando saíram do templo, o mundo estava diferente, cores vibrantes, ar carregado de um cheiro metálico de sangue. A praia havia sumido, substituída por um campo de pedras negras que brilhavam como obsidiana. O resto da equipe desapareceu. O rádio só emitia chiados que formavam palavras se alguém prestasse atenção por tempo suficiente. Mil começou a duvidar de sua sanidade. Isabela, agora estranhamente calma, disse saber o que fazer e apontou para uma colina distante, onde uma luz vermelha pulsava. Mil a seguiu, notando mudanças em seu corpo, mãos maiores, articulações estalando como se reorganizassem. No topo da colina, encontraram uma piscina de água cristalina, mas tingida de vermelho sangue. Isabela se aproximou da borda, insistindo em ver algo importante. Mil tentou detê-la, mas ela resistiu. Quando se virou, suas pupilas estavam alongadas como as de um animal noturno. Ela sorriu.
A ilha é uma porta, disse. Fomos escolhidos. Sem hesitar, entrou na água, que a absorveu como se puxada por uma força invisível. Mil, paralisado, olhou seu reflexo na água, distorcido, sorrindo de um jeito que ele nunca faria sozinho. Mil despertou sobressaltado pelo som das ondas quebrando na praia, mas algo estava errado. Não estava mais na colina nem perto da piscina avermelhada. Estava de volta à praia onde haviam desembarcado no início da expedição, mas tudo parecia diferente. A areia mais escura, o céu amarelado, como se uma tempestade iminente pairasse. Tentou se levantar, mas seu corpo parecia pesado, como se a gravidade tivesse mudado. Olhou ao redor, procurando Isabela ou qualquer sinal da equipe, mas estava sozinho. Apenas uma figura distante permanecia imóvel na beira d'água. Era Isabela, ou ao menos parecia ser, mas sua postura estava estranha, rígida, braços estendidos para o céu. Mil chamou seu nome, mas sua voz saiu fraca, quase inaudível. Mesmo assim, Isabela virou o rosto lentamente. Seus olhos brilhavam com uma luz interna, pulsando em sincronia com as ondas. Sentiu um misto de alívio e terror enquanto caminhava em sua direção. Cada passo exigia mais esforço que o anterior. Ao chegar perto, percebeu que sua pele estava coberta por padrões intricados, como cicatrizes frescas. Ela sorriu um sorriso que não era dela e disse que ele precisava escolher entre ficar ou partir, mas ambas as opções tinham um preço. Mil perguntou o que ela queria dizer, mas Isabela apenas apontou para o horizonte. Uma forma colossal e indescritível emergia do mar, uma massa que se contorcia e desafiava as leis da física. Seu estômago revirou ao ver a entidade se aproximar, pairando sobre as ondas como uma sombra viva. Isabela explicou que aquela era a verdadeira natureza da ilha, uma força além da compreensão humana, que os escolhera para um propósito desconhecido. Mil quis correr, mas suas pernas estavam paralisadas. A criatura os observava em silêncio implacável. Isabela avisou que poderiam aceitar seu chamado e se tornar parte dela ou resistir, mas isso custaria algo que não estavam preparados para perder. Sua mente rodopiava com memórias distorcidas e pensamentos que não eram seus. Um déjà vu avassalador o derrubou de joelhos. Isabela se aproximou, a mão gelada em seu ombro. Os padrões em sua pele vibravam. Já escolhi, disse. Você precisa fazer o mesmo antes que seja tarde. O tempo parecia se arrastar. A entidade emitiu um zumbido grave. Isabela murmurava palavras que ecoavam em sua mente. Quando Mil abriu os olhos, a praia havia mudado, areia coberta de ossos e destroços antigos. Isabela caminhava em direção à entidade sem olhar para trás. Ele tentou chamá-la, mas sua voz se perdeu no rugido do mar. A entidade se aproximava, encobrindo o horizonte. Mil sentiu o sangue escorrer pela testa. Suas mãos exibiam marcas como as de Isabela, como se sua pele fosse reescrita. De repente, uma luz vermelha envolveu tudo. Seu corpo começou a se transformar, articulações estalando, pele se esticando. Tentou gritar, mas não havia ar. Viu Isabela se fundir à entidade e soube que não havia escolha real. Fechou os olhos e deixou a luz consumi-lo. Ao abri-los, estava em um espaço infinito de formas geométricas giratórias. Não havia medo, apenas uma estranha plenitude. Isabela, ou o que restava dela, sorriu e acenou. Ambos haviam se tornado algo novo, incompreensível para os que ficaram para trás. Dentro da entidade, Mil ainda sentia resquícios de sua humanidade, memórias flutuando como ecos. Vislumbrou uma mulher de outra expedição, feliz e triste ao mesmo tempo. Isabela, agora mais fluida e menos humana, disse que precisavam seguir em frente. Atravessaram portais que revelavam cidades abandonadas, florestas submersas, civilizações alienígenas, tudo irreal, como reflexos de algo maior. Chegaram a uma esfera pulsante, o núcleo da entidade. Isabela avisou que atravessá-la apagaria os últimos vestígios de suas vidas anteriores. Mil hesitou, mas deu o passo final com ela. Uma explosão de luz e som os engoliu, amplificando todas as emoções que já sentirá. Quando tudo cessou, estava em um vazio branco. Isabela era apenas uma voz em sua mente. O próximo capítulo é nosso.